Tudo bem, queridos alunos? Tudo bem, queridas alunas? Vou falar com vocês hoje sobre a associação de resistores. Vou explicar o que é um resistor equivalente, tá bom? Muitas vezes você deve substituir um resistor de um determinado valor nominal num circuito elétrico, mas não o possui. No entanto, você pode substituí-lo por uma associação de resistores que possua o mesmo valor nominal. Essa associação recebe o nome de resistor equivalente, REC, da associação, que é aquele que, submetido à mesma diferença de potencial da associação, é percorrido pela mesma corrente, não alterando as características do circuito. Bora entender isso aí. Bom, resistor equivalente na associação em série, paralelo e mista. Uma associação em série é aquela em que os resistores estão associados um em seguida do outro, de modo que a corrente em cada um seja a mesma. A associação paralela é aquela em que os resistores estão associados pelos seus terminais, ou seja, todos saem do mesmo ponto A e chegam todos ao mesmo ponto B, de modo que a tensão seja a mesma, a voltagem seja a mesma. A associação mista consta de uma combinação de associações série e paralelo, cujo cálculo você deve fazer por partes até chegar a um único resistor equivalente REC. Então bora entender isso aqui com as figuras. Pessoal, está aqui um exemplo de associação em série, tá bom? Então está aqui um ponto A, um ponto B de um circuito elétrico, tá bom? Nós temos aqui três resistores, R1, R2, R3. Essa é a simbologia, tá, dos resistores. A corrente elétrica que está saindo do ponto A até chegar ao ponto B. Pessoal, o que a gente tem que entender aqui da associação de resistores em série? Está um na sequência do outro, no mesmo fio. Estão em série. Detalhe, pessoal, a corrente elétrica, ó, que passa pelos três resistores é a mesma. Tá bom? Que podia ter 4, 5, 6 resistores em série. R1, R2, R3, R4. Aqui nós só temos 3. Tá bom? Pessoal, outra coisa que a gente tem que entender também, que a voltagem ela vai sendo distribuída em cada resistor aqui. Tá bom? De modo que a voltagem total entre A e B seria a soma de o 1 mais o 2 mais o 3. Tá bom? Então a voltagem, a tensão total de A até B, a DDP de A até B, é a soma. O 1, o 2 e o 3, que são só 3 resistores. Tá bom? Pessoal, a resistência total de A até B, ou seja, a resistência equivalente, eu poderia substituir um único resistor que valesse por esses três aqui, ó, apenas somando R1 mais R2 mais R3. Então como que eu faço para calcular a resistência equivalente entre o ponto A e o ponto B dessa associação de resistores em série? Eu ia apenas somar R1 mais R2 mais R3. Lembrando, se tivesse mais um aqui, seria R4, R5, R6, o tanto tivesse. Então na associação de resistores em série, o que eu tenho que anotar? Que a resistência equivalente é a soma de todos que estão em série. O que mais? A DDP total, né? A tensão total também é a soma, né? O 1 mais o 2 mais o 3, tá bom? E a corrente elétrica é a mesma para todo mundo. Pessoal, imagine que aqui tivessem 3 lâmpadas ligadas no circuito elétrico em série. Pessoal, se uma lâmpadazinha aqui, ó, queimasse, ou eu cortasse o circuito nesse ponto, as outras não acenderiam, porque eu ia acabar com a corrente elétrica que passaria de A até B, tá bom? Então qualquer lâmpadazinha aqui em série que queimasse, todas as outras apagariam. Não porque elas teriam queimado também, simplesmente porque não teríamos mais uma corrente elétrica passando do ponto A até o ponto B. Ok? Outra coisa importante também, suponha que eu teria aqui uma voltagem entre A e B de 30 volts. Suponha que esses três resistores aqui tivessem o mesmo valor. Então a voltagem seria aqui, ó, para esse de 10 volts, mais 10 volts, mais 10 volts, daria um total de 30 volts de A até B. Entenderam? Então está aí as explicações da associação de resistores em série. Anote essas observações aqui. Bom, bora entender agora uma associação de resistores em paralelo. Pessoal, temos aqui o ponto A até o ponto B, né? Então tem uma diferença de potencial entre A e B, tá ligado? No circuito elétrico. E temos aqui três resistores, R1, R2 e R3. Pessoal, quando a corrente elétrica chega nesse ponto aqui, ó, saindo de A até B, ela se divide. Então ela vem um pouco para cá, com o R1, vem um pouco para cá, com o R2, o I2, e vem para cá, o R3, que é o I3. Então nós temos aqui a corrente I1, I2 e I3. Depois junta novamente aqui, ó, e teremos novamente o mesmo valor de corrente elétrica. Então em paralelo, a corrente elétrica ela se divide pelos resistores. De modo que a corrente total aqui que entrou e aqui saiu é a soma, no caso aqui, das três correntes, como nós temos aqui três resistores em paralelo. Então em paralelo, a corrente elétrica ela se divide. Em série é a mesma para todo mundo, mas em paralelo ela se divide. Tá bom? Outro detalhezinho, a voltagem, a DDP aqui, nesses resistores em paralelo, é a mesma para todo mundo. É diferente da associação em série, né? A voltagem ela foi sendo distribuída entre os resistores, não foi? Agora aqui não, ó, a voltagem é a mesma. O que eu quero dizer com isso? Se a voltagem entre A e B for, por exemplo, de 30 volts, então a voltagem aqui no R1 vai ser 30, a voltagem aqui no R2 vai ser 30 também, e a voltagem aqui no R3 será 30 também. Então a voltagem é a mesma para todo mundo. Quem foi dividido aqui foi a corrente elétrica, a voltagem é a mesma. Tá bom? Então em série a corrente é a mesma, mas em paralelo a DDP é a mesma para todo mundo. A corrente já foi dividida. Tá ok? Pessoal, como que a gente faz então para calcular a resistência equivalente numa associação em paralelo? Nós temos que usar essa equaçãozinha aqui, ó. Não é só somar, né? Usar essa equaçãozinha.
1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, mais 1 sobre R5, dependendo do número de resistores que estão associados em paralelo. No caso que são só 3, então é R1, R2 e R3, tá bom? Então, em série, apenas soma. Agora, em paralelo, a gente tem que utilizar essa expressãozinha aqui. Tudo bem, pessoal? Detalhe importante, ó. Quanto mais resistores em série eu colocar no circuito, maior será a resistência total, que vai somar todo mundo, né? Lembrando, maior resistência, menor é a corrente, né? Detalhezinho também, quanto mais associação em série você colocar, mais a tendência do circuito esquentar, tá bom? Porque se aumenta a resistência, aumenta o efeito Joule, né? Agora, em paralelo, acontece o seguinte: quanto mais resistores em paralelo você colocar no circuito, menor será a resistência total, a resistência equivalente total. Então, quanto mais em paralelo tiver, menor é a resistência total e maior será a corrente elétrica em todo o circuito, tá bom? Menor resistência, maior é a corrente. Outra observaçãozinha aqui, pessoal, forma mais prática de resolver questões de associação em paralelo. Você pode pegar de 2 em 2 aqui, ó, e você vai usar essa expressãozinha aqui. Resistência equivalente é igual ao produto dividido pela soma. Então, por exemplo, eu posso pegar esses dois aqui, ó, e fazer o quê? Posso multiplicar eles, produto, né, e dividir pela soma deles. Aí eu vou achar uma resistência equivalente desses dois. Depois eu pego o resultado e faço novamente com 1 e 3 aqui, até achar a resistência equivalente de A até B. Então, de 2 em 2, você pode fazer como? Produto dividido pela soma. Outra regrinha prática também é assim, ó. Se você tem aqui vários resistores em paralelo que são iguais, você pega o valor de 1 e divide pelo N. De modo que esse N é o número de resistores que são iguais. Por exemplo, se você tem um resistor aqui de 30 ohms, esse aqui também 30 ohms, esse aqui também 30 ohms. Se forem 3 iguais em paralelo, você vai pegar 30 e dividir pelo número 3. Então a resistência equivalente de A até B daria quanto? 30 por 3 daria 10 ohms. Ok, pessoal? Então, quando você tem aqui, ó, 2 iguais, pega o valor de 1 e divide por 2. 3 iguais, pega o valor de 1 e divide por 3. 4 iguais, pega o valor de 1 e divide por 4. E assim sucessivamente, tá bom? Associação em série, associação em paralelo. Anote o que está dentro dos quadradinhos aqui, e essas duas equações, nós vamos utilizá-las logo. Bora pra frente. Pessoal, tá aqui um exemplo, tá? Uma associação de resistores aqui, nós temos 3 resistores e eles estão colocados todos no mesmo fio, em sequência. Então eles estão associados em série. Como que a gente calcula a resistência equivalente em série? Basta somar, né? Então aqui vai ficar 7 mais 6 mais 5, vai dar uma resistência total de 18 ohms, resistência equivalente de 18 ohms. É como se eu usasse um resistor só de 18 ohms, que fosse equivalente a esses 3 aqui, ó, 7, 6 e 5. Tá bom? Pessoal, suponha que entre A e B eu tenho uma tensão elétrica, uma DDP, uma voltagem de 180 volts. Tá bom? Pessoal, se eu quisesse calcular a corrente elétrica que está passando por todos aqui em série, eu usar a primeira lei de Ohm. De modo que corrente elétrica é a tensão dividida pela resistência. No caso aqui, a resistência equivalente, que é 18, né? Então a tensão total aqui é 180 volts, de A até B. Resistência equivalente, 18 ohms. 180 por 18 vai dar uma corrente de 10 amperes. Então essa corrente elétrica passa por aqui, por aqui e por aqui de 10 amperes. Em todos eles, a corrente é de 10 amperes porque a associação é em série, é a mesma para todos, tá bom? Pessoal, se eu quisesse calcular a voltagem em cada um aqui, eu ia pegar a primeira lei de Ohm novamente, o URI, né? U é igual a R vezes I. Eu ia pegar aqui, ó, a tensão elétrica nesse primeiro resistor aqui. Eu ia pegar o valor dessa resistência, que é 7, e multiplicar pela corrente elétrica que está passando aqui, que no caso é 10 amperes. 7 vezes 10, 70 volts. Então nesse resistor, a tensão elétrica é de 70 volts. Bom, fazer a mesma coisa para esse outro resistor aqui, ó. Resistência dele, 6, vezes a corrente que é a mesma para todo mundo, que é 10. 6 vezes 10, 60 volts, né? E a tensão elétrica nesse resistor aqui, ó, eu pegaria a resistência que é 5 e multiplicaria por 10, que é a corrente elétrica para todo mundo. 5 vezes 10, 50 volts. Pessoal, se eu somar 70 mais 60 mais 50, vai dar o total da tensão elétrica entre A e B, ó, 180 volts. Está aqui, está aqui. Bom, então a tensão total é 180 volts, ela foi distribuída em cada resistor, né? Deu diferente para cada um no caso aqui, né? 70 volts, 60 volts, 50 volts. Mas a corrente elétrica ficou a mesma para todo mundo. Lembrando, se um circuito aqui a gente cortar ou queimar o aparelhozinho aqui, ó, os outros param de funcionar. Por quê? Porque em série, se um parar de funcionar, né? For cortado o circuito, a corrente elétrica para. Bora então para a associação em paralelo. Aqui, pessoal, associação em paralelo. De A até B, nós temos 3 resistores, né? R1, falei 12 ohms, R2, 6 e R3, 4 ohms. Todos esses aqui estão em paralelo por quê? Porque a corrente elétrica, quando chega aqui, ó, ela se divide, vai para cada um. Depois volta de novo, tá bom? Pessoal, como que eu faço para calcular a resistência equivalente de uma associação em paralelo? Utiliza aquela expressãozinha lá, né? 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre 12, mais 1 sobre 6, mais 1 sobre 4. E o tanto nós tivermos aqui em paralelo. No caso aqui só temos 3, né? Como que eu resolvo isso aqui, ó? Tiro o mínimo de 12, 6 e 4. Eu já tirei o mínimo, deu 12, tá bom? Depois pego 12 e divide por 12, dá 1. 1 vezes 1, dá 1. Pego 12 e divide por 6, dá 2. 2 vezes 1, deu 2. Pego 12 e divide por 4, dá 3. 3 vezes 1, 3. Soma o número, os números que estão aqui em cima. 1 mais 2 mais 3 vai dar 6. Então 1 sobre resistência equivalente é igual a 6 por 12. Multiplica cruzado,
que você vai encontrar a resistência equivalente é igual a 2 ohms. O que significa isso aqui? Todos esses três resistores aqui, ó, valem apenas 2 ohms. Lembra que eu falei que a associação em paralelo, quanto mais em paralelo tiver, menor a resistência total? Então todos esses aqui, ó, valem apenas 2 ohms. Então podia substituir todos esses por um resistor de 2 ohms. Bom, pessoal, suponha que entre A e B eu tenho uma voltagem, uma tensão elétrica de 120 volts. Suponha que eu queira calcular a corrente elétrica que está entrando e a que está saindo. Então vou usar a primeira lei de Ohm. I é igual a U sobre resistência equivalente. Né? Pessoal, a tensão total é 120 volts. Resistência equivalente é 2 ohms. 120 por 2 vai dar uma corrente elétrica total de 60 amperes. Tá bom? Lembrando que essa corrente vai ser dividida aqui entre cada resistor, né? Bom, mas a voltagem é a mesma para todo mundo. Isso aqui é uma associação em paralelo. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, a corrente que foi para cada um, eu vou usar a primeira lei de Ohm novamente. I é igual a U sobre R1. Isso aqui, né? Ou 12. A voltagem é 120, que é a mesma para todo mundo, que está em paralelo. Resistência 1 é 12 volts, 12 ohms, perdão. 120 volts dividido por 12 vai dar 10 amperes. Então, achei a corrente elétrica que veio para esse aqui. Vou fazer a mesma coisa para esse outro aqui, ó. Né? Vou pegar aqui, ó, a mesma voltagem, que é 120, dividir por essa resistência, que é 6 ohms. 120 por 6 vai dar 20 amperes. Vou fazer a mesma coisa para o outro caso aqui, ó. Corrente elétrica é igual a 120 volts, dividido pela resistência 3, que é 4 ohms. 120 por 4 vai dar 30 amperes. Então quer dizer que veio para esse aqui, ó, 10 amperes, 20 amperes para esse e 30 amperes para esse. Depois a corrente veio, juntou todo mundo aqui de novo, ó. De modo que a corrente total é quanto? Ó, 10 mais 20 mais 30 vai dar uma corrente total de 60 amperes. Então a corrente que está entrando e que está saindo é de 60 amperes. E ela foi dividida entre cada um aqui. Foi 10 amperes para esse, 20 amperes para esse e 30 amperes para esse. Tá bom, pessoal? Então a associação aqui é em paralelo. A corrente se divide, mas a voltagem é a mesma para todos. Bora entender agora a associação mista. Pessoal, na associação mista o cálculo é feito por partes. Por quê? Porque é mista, mistura de série com paralelo. Peguei esse exemplo aqui de um circuito elétrico que vai de P até Q. Tá cheio de resistores aqui, ó. Como que eu acho a resistência equivalente nessa associação? Pessoal, você tem que ter um golpe de vista, tá? Para achar o caminho que for mais fácil. Qual o caminho que eu observei aqui que deu para achar mais fácil? Não é o caminho que dava para fazer. Tá vendo esse trechinho aqui, ó? 1, 3 e 6? Esses três resistores de cada, dá para perceber que estão no mesmo fio. Eles estão em série. Então eu vou resolver essa partezinha aqui, ó. Como que você calcula a resistência equivalente quando eles estão em série? Você pega aqui, ó, em série, você soma. 1 mais 3 mais 6 vai dar um total de 10 ohms, né? Aumenta a resistência, está somando. Então esse trecho aqui, ó, equivale a um resistor de 10 ohms. Então esse trecho aqui, ó, equivale a um resistor de 10 ohms. E aí continua o meu cálculo. Só que agora eu observei que quando a corrente elétrica chegou nesse ponto aqui, ó, ela dividiu. Ela passou por esse de 10 e por esse de 2,5 e depois juntou de novo. Então 2,5 com 10 estão em paralelo. E como que resolve isso aqui em paralelo? Ó, qual que é a regrinha prática? 2 em paralelo. Produto dividido pela soma, né? Então esse 2,5 esse 10 aqui, ó, eu posso resolver como? O produto, que é 10 vezes 2,5, e dividir pela soma deles, que é 10 mais 2,5. 10 vezes 2,5 vai dar 25. 10 mais 2,5 vai dar 2,5. 25 dividido por 12,5 vai dar 2. Então esse pedaço aqui que está em paralelo, ele equivale a um resistor de 2 ohms. Então esse pedacinho aqui, ó, equivale a um resistor de 2 ohms. E aí sobrou quem? Sobrou o 0,5, depois o 2, né, que esse pedacinho equivale a 2, e o próximo caminho que é 1 ohm. E você percebe que esse trecho agora está em série. Em série faz o quê? Soma. 0,5 mais 2 dá 2,5. 2,5 mais 1 vai dar 3,5 ohms. Então todos esses resistores aqui, ó, de P até Q, equivale a um único resistor de 3,5 ohms de resistência equivalente. Então bora agora para os exercícios.